Jesus, o Cristo, teu Filho amado, nós te demos graças, nós te honramos, nós te glorificamos, porque não há outro Deus além de ti. Antes de ti, Deus nenhum existiu, e depois de ti, Deus nenhum se formou. Aqui estamos nós, diante da tua presença, ó Deus, para buscarmos a tua face. Permita que o teu nome seja exaltado. Permita que as nossas vidas sejam edificadas em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Queremos já entrar no ensino da palavra. E para isso queremos tomar a porção das Escrituras contida no livro de Lucas, capítulo de número 6, o versículo de número 12. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 6, o versículo de número 12. Lucas, capítulo 6, o versículo de número 12. Alguém achou? A palavra do Senhor vai dizer assim: e sucedeu que num dia de sábado, versículo 12, estamos no versículo de número 12. Naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar, e passou a noite toda em oração. Alguém diga comigo: passou a noite toda em oração. Palavra do Senhor. Podes tomar assento, que Deus abençoe. Nós estamos aqui para podermos partilhar o ensino da palavra. E durante algum tempo temos estado a falar também a respeito do fator oração. E queremos pegar esse mesmo fio de pensamento para darmos sequência do estudo da palavra a respeito dessa temática. Nós estivemos falando um pouquinho sobre a importância de um parceiro de oração. Aleluia. E nós podemos ver que é muito importante termos um parceiro de oração. É muito importante termos um amigo, é muito importante termos uma amiga, é muito importante termos uma pessoa que seja o nosso companheiro, o nosso parceiro de oração. Geralmente as pessoas têm parceiros de negócio, isso é bom. As pessoas têm parceiros em várias esferas da vida. E facilmente as pessoas buscam parceria noutras esferas da vida e acabam se esquecendo de um elemento de extrema importância, que é o lado espiritual. Nós falamos sobre a importância de um parceiro de oração. E nós vimos que é muito importante ter um parceiro de oração, porque muitas das vezes as nossas orações individuais não serão respondidas, ou seja, existem orações que só serão atendidas quando elas forem feitas por concordância. Jesus vai falar isso em Mateus capítulo 18, versículo 18. Jesus vai falar que tudo que ligares na terra será ligado aonde? No céu. Ligar na terra fala de concordância. Não é possível haver concordância se não tiver duas ou mais pessoas. Falamos ainda que é muito importante ter um parceiro de oração, porque nem sempre teremos ânimo para orar. Essa é a pura verdade, irmãos. Nem sempre teremos ânimo para orar. E Jesus Cristo também passou por esse momento. Falamos do exemplo prático no Getsemane, no momento em que ele não podia orar sem contar com a intercessão dos discípulos. Jesus precisou dos discípulos para que os discípulos orassem
por ele, os discípulos propriamente falando, Pedro, João, Tiago e os demais discípulos. Jesus disse: a minha alma está profundamente angustiada. Mostra que naquele exato momento Jesus estava desanimado. Jesus estava desanimado. E se os irmãos lerem os livros evangélicos, os irmãos vão perceber que essa foi a primeira vez que Jesus pediu aos discípulos que orassem por ele. Nem sempre teremos ânimo para orar, razão pela qual precisamos de um parceiro de oração, alguém que vai nos dar força no momento em que estamos sem ânimo para orar. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 vai dizer: melhor é serem dois do que um, porque há melhor recompensa do seu trabalho. E ainda continua dizendo que se um cair, o companheiro levantará o que está caído, mas aquele que estiver só, caindo, não terá quem o levante. E Eclesiastes vai continuar dizendo que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Aleluia. Nós vimos ainda que é muito importante termos um parceiro de oração, porque precisamos ter pessoas que nos estimulam a crescer em Deus. Nós precisamos ter pessoas que nos estimulam a crescer no Senhor, a crescer na presença de Deus. E um parceiro de oração serve como uma inspiração para o nosso crescimento no Senhor. Dissemos aqui que não podemos normalizar a vida de caminhar sozinho na fé. Não podemos achar que é normal andar sozinho na jornada da fé. Ninguém é tão forte que não precisa de um auxílio. Ninguém é tão forte que não precisa de um suporte. Ninguém é tão forte que não precisa de uma retaguarda. E falamos aqui também que uma das razões pela qual nós precisamos de um parceiro de oração é porque nós precisamos de um backup, precisamos de uma retaguarda, precisamos ter pessoas que se coloquem na brecha por nós. Aleluia. E um parceiro de oração, ele vai então desempenhar esse papel aqui. Ele vai desempenhar também o papel de intercessor das nossas vidas. Muitos homens de Deus fracassam no ministério porque eles caminham só. Muitas mulheres de Deus fracassam na vida da fé porque elas caminham só. Não têm uma retaguarda, não têm um backup, não têm pessoas a qual eles possam confiar que estejam na brecha em favor deles, em favor delas. Meu irmão, minha irmã, você e eu precisamos ter pessoas que se colocam na brecha por nós. Precisamos ter pessoas que servem como uma retaguarda para a nossa vida da fé. Falamos ainda que é muito importante ter um parceiro de oração, porque existem assuntos que devem ser tratados de forma sigilosa, devem ser tratados apenas com aqueles que são nossos parceiros de oração. Existem certos assuntos que são confidenciais e precisam ser tratados apenas com aquelas pessoas que são nossos parceiros de oração. Jesus não mostrou à multidão que estava desanimado. Jesus mostrou aos discípulos, porque os discípulos eram um leque de suporte para ele naquele mesmo momento. Aleluia. E no dia de hoje nós queremos dar sequência do ensino sobre essa mesma temática ainda da oração. Alguém diga comigo, oração. E no dia de hoje nós vamos falar sobre como desenvolver uma vida intensa de oração. Alguém diga comigo, como desenvolver uma vida
intensa de oração. Quando nós pegamos esse trecho das Escrituras Sagradas do livro de Lucas, é um trecho que está dentro de um contexto em que Jesus vai passando pelas searas e os discípulos vão colhendo espigas no dia de sábado e muitos se escandalizam com isso. Jesus vai se apresentar como o Senhor do sábado. Depois desse acontecimento, Jesus entra no templo e Jesus vai encontrar um homem que tinha a mão encurvada, um homem que estava padecendo de uma enfermidade. E Jesus vai olhar para o homem, vai olhar para o povo que estava aí no templo. E Jesus faz uma pergunta, se era lícito curar alguém no dia de sábado. Jesus então demonstra a sua autoridade e restaura a saúde daquele mesmo homem. Aquele homem vê a sua saúde restaurada. E o escritor do livro de Lucas continua dizendo: naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar. A primeira palavra que nós encontramos nesse texto, que é uma palavra-chave, é a palavra retirou-se. A palavra retirou-se vem da palavra retiro, retirar-se, sair do ambiente normal. E nós todos precisamos muitas das vezes sair da nossa rotina habitual. Precisamos muitas das vezes sair da nossa rotina normal. Precisamos muitas das vezes tirar um tempo de retiro. Precisamos muitas das vezes tirar um tempo para estar a sós com Deus. É muito importante estar a sós com Deus, porque existem coisas que Deus vai falar conosco não quando estivermos na multidão. Existem coisas que Deus vai falar conosco quando estivermos a sós, de retiro. É muito importante se retirar para recarregar as baterias. Acontece que muitos crentes, eles só estão caminhando e não estão percebendo até que ponto eles ainda têm energia espiritual para continuar na vida da fé. É uma grande tragédia percorrer a vida da fé sem tirar tempo de vez em quando para recarregar as baterias, para renovar as energias, para restaurar as forças. Jesus estava constantemente ministrando para a multidão, estava constantemente ministrando para o povo, mas existiu esse momento em que ele se retirou da multidão, em que ele se retirou daquele grande grupo de pessoas que o acompanhavam. E ele vai se retirar com que finalidade? Com a finalidade de orar. Jesus era um homem dedicado à oração. Se Jesus, sendo Deus, orava, quem somos nós para não orar? Se Jesus, sendo Deus, buscava a presença de Deus, quem somos nós para nos darmos o luxo de não orarmos? Lembrar os irmãos que Jesus, enquanto homem, ele orava ao Pai. Jesus orava, falava com o Pai. E a Bíblia vai dar detalhe no versículo 12, que neste mesmo dia ele passou a noite toda em oração. A noite toda em oração, diz, do pôr do sol ao nascer do sol, Jesus estava orando. Diz, do pôr do sol ao nascer do sol, Jesus estava falando com Deus. Alguém poderia dizer, não, Jesus só conseguiu orar a noite toda porque ele era Deus. Não, isso não é verdade. Ele não orou a noite toda porque ele era Deus. Não é por essa razão.
Porque quando Jesus se fez carne, ele tinha as duas naturezas. Ele tinha a natureza divina e também tinha a natureza humana. E quando ele ora, ele não está a orar como Deus, ele está a orar como homem. O que nos mostra claramente que é possível nós sermos pessoas dedicadas à oração. É possível nós sermos pessoas intensas na oração. Existem muitas pessoas que dizem: eu não consigo perceber como é que o irmão fulano, a irmã fulana consegue orar por 2 horas, 3 horas, 4 horas, mas eu, um sujeito de oração, não consigo desenvolver nem sequer em 5 minutos. Como é que é possível? Quando a irmã fulana está a orar, ela consegue orar 2, 3, 4 horas só de oração. Mas 30 minutos de oração parece que é uma eternidade. Os minutos viram hora e as horas viram dias. Aleluia. Aleluia. Jesus passou a noite toda em oração. Jesus orou de forma intensa. E nesta noite nós vamos falar sobre como desenvolver uma vida intensa de oração. Primeiro ponto que nós precisamos aprender é esse. Precisamos olhar para a oração como um elemento de relacionamento com Deus e não apenas como uma máquina onde colocamos pedido e depois tiramos. Primeira base para nós desenvolvermos uma vida intensa de oração é o conceito que nós temos de oração. Qual é o conceito que você tem de oração? Qual é o conceito que eu tenho de oração? Qual é o conceito que nós temos de oração? Irmãos, a verdade é essa. Ninguém vai conseguir desenvolver uma vida intensa de oração se tiver um conceito errado de oração. Nós precisamos olhar para a oração como um elemento de relacionamento com Deus. Jesus orava, Jesus falava com o Pai, não só porque estava precisando de uma coisa, não só porque estava a ser atacado pelo diabo. Jesus orava porque era o elemento de relacionamento dele com o Pai. Ele sabia que o seu ministério, a sua vida, não teria êxito sem um relacionamento com o Pai. Jesus tinha a oração como um elemento de relacionamento com o Pai. Se nós queremos ter uma vida intensa de oração, precisamos olhar para a oração como um elemento de relacionamento com Deus. Existem aquelas pessoas que oram, mas elas não oram no sentido de terem um relacionamento com Deus. Elas oram apenas para satisfazer os seus anseios sociais. A oração para eles é apenas para atingir os seus anseios sociais. Quando nota que não tem dinheiro, ali ora. Quando nota que está falta de casamento, ali ora. Mas depois de casar já não sabe o que é oração. Isso tem sido muito comum. Pessoas, quando querem casamento, monte, oração é oração. Mas depois de casar, não sabe mais o que é orar. Por que essas pessoas acabam abandonando a oração? Porque eles olharam para a oração apenas como uma ferramenta de alcançar os seus anseios sociais. Quando nós olhamos para a oração apenas como um elemento de alcançar os nossos anseios sociais, não vamos ter uma vida de oração intensa. Não podemos olhar para a oração como ATM, que quando você precisa de dinheiro, colocas o cartão, mete o código e depois
do banco dar, o ATM dar o dinheiro, você já não quer saber mais da existência do ATM. Muitas pessoas não conseguem ter uma vida intensa de oração porque eles se achegam na presença de Deus em oração à semelhança de uma mulher interesseira. Uma mulher interesseira, uma amante, não quer ter um compromisso sério com o homem. Está com ele apenas por causa dos bens que viu nele. Está com ele apenas porque viu nele uma oportunidade de alcançar os seus objetivos. E essa é a realidade de muitos. Eles oram apenas porque viram que Deus é como que aquela bola do Aladim, né? Faz um pedido, o pedido é concedido e depois esquece aquilo. Jesus orava. Jesus buscava a presença do Pai. Jesus orava para relacionamento com Deus. Quando nós temos a oração como um elemento de relacionamento com Deus, não oramos apenas quando temos necessidade de alguma coisa, mas oramos de forma constante, porque entendemos que não podemos viver sem orar. A oração se torna a nossa vida. Entendemos que a nossa vida depende da oração, e sem a oração não somos felizes. O verdadeiro cristão, ele só está bem quando sabe que está bem com Deus. Vou repetir. O verdadeiro cristão, ele só está bem quando sabe que está bem com Deus. Mas quem não é verdadeiramente cristão, por mais que não esteja bem com Deus, se ele ver o seu pedido atingido ou o seu alvo alcançado, ele já não vê necessidade de orar. Já não vê necessidade de buscar. Dali é que muita gente, quando está em necessidade, oração é oração, culto é culto, depois de Deus lhe visitar, nunca mais a igreja o vê. Há tanta gente que quando está em aperto, está em desemprego, todos os cultos está presente. Depois de conseguir o emprego, Deus já conseguiu o que eu queria, fica aí com a tua igreja. Esses são interesseiros. E os interesseiros nunca terão uma vida intensa de oração, porque eles só oram quando estão com alguma necessidade. Se não tiverem alguma necessidade, não oram. Aleluia. E tem o outro caso daquelas pessoas que só oram porque têm medo de ser atacados. Tem medo do bruxo da família, tem medo do diabo, tem medo dos capetas, dos demônios. Então, para o diabo não me atacar, vou só orar. Para o bruxo da família não me atacar, vou só orar. Quer dizer que se não tiver bruxo da família, ele também não vê a necessidade de orar. Se não tiver ataque espiritual, ele não quer saber do que é oração. Tem aquelas pessoas que quando estão a passar por aperto, você vem na igreja com toda a família. Depois do problema ser solucionado, esquece Deus, esquece igreja, já estamos bem. Igreja, nós só teremos uma vida intensa de oração quando olharmos para a oração como um elemento de relacionamento com Deus. João capítulo 15, versículo 1 vai dizer: eu sou a verdadeira videira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo, pois, que estando em mim não der fruto, ele corta, mas aquele que dá fruto, ele limpa e poda, para que dê mais fruto ainda. Do mesmo jeito que o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não estiver ligado na videira, assim também vós, sem mim, nada podereis fazer. Isso fala de relacionamento. Isso fala de intimidade. E quando nós temos a oração como um elemento de relacionamento com Deus, nós temos o coração descansado. Não andamos ansiosos. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 4, que não andeis ansioso por coisa alguma. Antes, pelo contrário, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas por meio de orações e ação de graça.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo. Quando temos a oração como um elemento de relacionamento com Deus, nós temos o coração descansado. Porque muitas coisas recebemos de Deus mesmo sem pedir. Existem muitos ataques que nem precisamos guerrear. Porque o nosso relacionamento com Deus serve de escudo para a nossa vida. Aleluia. A segunda razão, ou segundo elemento, que nós precisamos para ter uma vida intensa de oração, é a dedicação na leitura, estudo e memorização da palavra de Deus. Toda e qualquer pessoa que deseja ter uma vida intensa de oração precisa isso. Precisa ser dedicado à leitura, estudo e memorização da palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dar bagagem na oração. A palavra de Deus vai nos dar sustento na oração. A palavra de Deus vai nos dar estabilidade na oração. E Jesus passou a noite toda em oração, porque ele era um homem que meditava a palavra. Apesar dele ser a palavra encarnada, ainda meditava a palavra. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Lucas capítulo 4 mostra Jesus lendo a porção do livro de Isaías. Se Jesus, que era a palavra, meditava a palavra, eu e você somos quem para não meditar? Se Jesus, que era a palavra encarnada, tinha tempo para ler a Bíblia, tinha tempo para ler, para estudar, para memorizar a palavra, quem somos nós para não fazer? Quantos lembram de Mateus 4, a tentação de Jesus? Os irmãos conseguem ver claramente nesse capítulo Jesus recitando a palavra. Ninguém vai recitar a palavra se não guardou a palavra. Ninguém vai recitar a palavra se não guardou a palavra no coração. Jesus lia, por isso recitava. Jesus lia, por isso guardava. Irmãos, se quisermos ter uma vida de oração, nós precisamos meditar, precisamos estudar, precisamos memorizar a palavra de Deus. É conhecendo a palavra que você e eu ganhamos bagagem na oração. Porque quando você está a orar, de repente o versículo que você memorizou te vem à mente. E ali você vai recitar. Quando você está a orar, mais um outro versículo te vem em mente. E ali você vai recitar. Quando você dá por conta, já passaram 2, 3, 4 horas de oração. Mas quem não tem a palavra dentro dele, ele não tem como recitar a palavra. Como consequência, a oração dele é baseada apenas nas palavras dele. E as palavras dele são limitadas para desenvolver um sujeito de oração. Aleluia. Precisamos disso. Alguém poderá dizer, não, irmão José Quintas, eu tenho dificuldade de memorizar a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você lembrar bem, você vai perceber que aquela novela que você assistia antes, você ainda tem na mente. Se você fazer uma retrospectiva, você vai perceber que aquele assunto de 2013, 2012, você ainda tem na mente. Existem pessoas que são boas em memorizar capítulo da novela. Existem pessoas que quando estão a te contar os capítulos da novela, por mais que você não assistiu, você consegue perceber o que aconteceu na novela. Agora troca de assunto, põe Bíblia, ele fala, irmão, fale ainda o que você leu hoje. Já não se lembra de nada. Como essa pessoa vai ter vida de oração intensa se o coração dele está vazio da palavra de Deus? Não é possível
termos uma vida intensa de oração se não memorizarmos a palavra de Deus, se não estudarmos a palavra de Deus. E de fato a nossa oração só tem peso, só tem poder quando ela entra em concordância com a palavra de Deus. Para os irmãos que fizeram advocacia, sabem muito bem disso. No tribunal, você, por mais bonita que seja a tua fala, se não estiver de acordo com a Constituição, não vão te atender o teu caso. Vais perder o caso. Porque não é a respeito das tuas palavras bonitas, é a respeito do conhecimento que você tem da lei, da Constituição. E não é diferente na oração. A Bíblia fala em 1 João capítulo 5, versículo 14. Essa é a confiança que nós temos nele, que se lhe pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, certamente alcançaremos o que temos pedido. Nenhum homem, nenhuma mulher vai desenvolver uma vida intensa de oração se não tiver o hábito de ler a Bíblia. Se não tiver o hábito de estudar a palavra de Deus, se não tiver o hábito de memorizar a palavra de Deus. O salmista está dizendo em Salmo 119, versículo 9, guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. E o mesmo salmista vai dizer no capítulo 1, versículo 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. Como é que é possível? Você conhece a vida de todo mundo, você sabe quem pecou, você sabe quem caiu, você sabe quem viajou, quem deixou de sair, mas na Bíblia não conhece nada. Nós precisamos encher o nosso coração da palavra de Deus. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, nós estaremos andando no caminho de Deus e teremos bagagem na vida de oração. Vou falar do último ponto por hoje. Ninguém terá uma vida intensa de oração se estiver a levar uma vida de pecado. Ninguém terá uma vida intensa de oração se estiver a levar uma vida de quê? De pecado. Não é possível carregar uma vida de oração e ao mesmo tempo carregar uma vida de pecado. Temos que escolher uma das duas coisas. Ou temos a vida de oração que vai nos ajudar a ter força para vencer e se afastar do pecado. Ou temos uma vida de pecado que vai nos afastar de uma vida de oração. Quando alguém decide viver a vida de pecado, o pecado começa a roubar nele o prazer nas coisas de Deus. O pecado começa a roubar no coração dele o prazer nas coisas de Deus. Algumas pessoas dizem, eu não entendo como é que já não consigo orar. Verifica só bem a tua vida. Vais perceber que há alguma coisa que está a roubar a oração de ti. Jesus estava em obediência ao Pai, em submissão à palavra do Pai. E como ele estava caminhando na retidão, a vida de pureza, a vida de santidade lhe levava a vida de oração. Igreja do Senhor, como desenvolver uma vida intensa de oração? Primeiro ponto, precisamos ter a oração como elemento de relacionamento com Deus. Segundo ponto, precisamos ter um hábito de ler, meditar, estudar, memorizar a palavra de Deus. Terceiro fator, precisamos levar uma vida de santidade. Quem vive uma vida de pecado nunca terá uma vida intensa de oração. Vai estar sempre inconstante, estás a ver tipo jogo de luz. Ora acende, ora apaga, ora acende, ora apaga. Já não precisamos mais de irmão jogo de luz na igreja.
Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 58, portanto, meus irmãos, sedes firmes, sempre constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Precisamos constância, precisamos firmeza.